nossa 7ª live da Maratona da Transformação. Hoje com a nossa queridíssima, profissionalíssima, sexualíssima, bela Lourdes Pedretti, abordando um tema super legal, o aborto sob a perspectiva sistêmica. A gente vai compreender essa pegada do aborto, né? E não só necessariamente aquilo que tem a ver com filhos perdidos, na realidade, mas também vários outros aspectos que são abortados na vida da gente. E a gente precisa, de alguma forma, tomar consciência para que possa gerar mais saúde para o nosso corpo, as mulheres para os seus respectivos úteros, os homens para os seus respectivos sistemas reprodutivos. É um tema que é super importante porque ele traz a consciência, de fato, do nosso lugar, a importância desse reconhecimento do nosso lugar dentro do sistema, porque existem muitos segredos e muitos movimentos, às vezes, que são desconhecidos e que fazem com que a gente não consiga estabelecer a consciência do nosso lugar, e com isso a gente vai perdendo espaço, vai perdendo força na vida, né? E tudo isso é muito forte. A Lourdes, ela é terapeuta sistêmica integrativa, trabalha com sexualidade, criadora da arte da feminilidade, também tem mais, espera aí. Ensina as mulheres a entrar em contato com seus diversos ciclos. É uma terapeuta que eu confio, é uma parceira de trabalho, é uma sócia aqui do espaço, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, uma amorosidade muito grande por ela, pelo trabalho dela, confio pra caramba, tanto é que a gente trabalha juntos. E vai estar falando hoje sobre abortos, sobre a perspectiva sistêmica, na nossa 7ª live. Hoje completando a nossa 7ª live. Lourdes, fique à vontade, a gente vai trocando, vai experimentando, a casa é sua, vamos que vamos, um beijo no coração e boa fala. Bom, antes de mais nada, boa noite, povo lindo, maravilhoso. É muito bom estar com vocês aqui, com o Luciano. Sou super fã do Luciano, meu irmão, meu querido parceiro, de criarmos esse espaço aí, esse útero acolhedor ali em São Paulo, com muito carinho. E é muito bom estar aqui para poder falar sobre esse tema, que assim, todo mundo sabe que é um aborto, né? Seja ele um aborto físico espontâneo ou um aborto provocado, né? A primeira coisa quando a gente fala em aborto é isso. Só que nós que trabalhamos nessa área aí da energia, né? Com a energia sexual e tudo mais, a gente sabe que existe um outro aborto que ele é tão... ele deixa sequelas tanto quanto um aborto físico, tá? Então, mesmo que você tenha feito um aborto provocado, ou um aborto espontâneo, ou o aborto de alguma ideia sua, de um projeto, de um sonho, ou que é pior ainda, o aborto de si mesmo, né? Quando você abdica de ser, abdica da sua liberdade, de você ser quem você é, para você seguir um padrão imposto ali, sei lá, ou pelo teu sistema de crenças familiar, né? Ou seguindo também, e não deixa de ser uma lealdade sistêmica, seguir um padrão religioso, social, enfim, e você aborta esse ser, né, que você veio ser aqui nessa vida. Agora, o mais interessante é o seguinte: isso deixa sequelas na nossa energia sexual. E o lugar, né, o receptáculo da nossa energia sexual dentro desse corpo físico, em nós mulheres, é o aparelho reprodutor feminino, nos homens, o aparelho reprodutor masculino deles. Só que nós mulheres ainda somos aqui, sentimos de uma forma mais forte ainda essas sequelas, inclusive a nível físico. Por que isso? Porque nosso aparelho reprodutor, ele é diferente ao aparelho reprodutor masculino. No homem, por exemplo, a genitália, ela é para fora.
né? Ela tem um movimento externo, tem um movimento de impulso de ir até algum lugar. No caso de levar vida, seja uma vida física ou uma vida energética. E a mulher tem um órgão sexual que é totalmente receptivo, passivo, né? E esse órgão sexual não é somente a vagina. Nós temos o canal vaginal e, na sequência, temos o útero, que também ele é oco, assim como é a vagina. O útero também é receptivo, também é de energia yin. Já os ovários é diferente. Os ovários, eles têm a nossa energia yang, porque é uma energia que circula. A cada 28 dias nós temos todo um funcionamento mega top, né? De um mês praticamente, onde a energia se transforma em um mês. O útero não. O útero está lá, acolhendo. O útero é a nossa terra, é a nossa grande mãe. É o lar, na verdade, é o lar das nossas criações. Criações físicas, no caso de ser um filho, ou a criação dos nossos sonhos, nossos projetos. Então, ela é a terra fértil, onde ancora a vida. E ali tem duas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Uma, por sermos tão receptoras, receptivas, e por termos essa terra fértil, onde caem suas sementinhas de fertilidade, que são os ovários, né? Essa energia produzida pelos ovários fertiliza essa terra. Então, aquilo que entra através da vagina se fertiliza nessa terra. Então, muito cuidado, por exemplo, com os relacionamentos, né? Com quem eu me relaciono. Então, os relacionamentos de promiscuidade e tudo mais representam o quê para uma mulher? Aqui não é questão de ser careta, não sou nem um pouco, quem me conhece sabe. Porém, nós temos essa terra fértil, que se você entra com uma ideia, por exemplo, através da vagina, numa penetração, e há uma ejaculação com uma ideia, ó, tô dando dica aí para vocês, hein? Teu projeto ancora no útero da tua parceira. Mas, ao mesmo tempo, se você vai também para essa terra fértil, mal-humorado, estressado, carregado, cheio de miasmas, cheio de vícios, né? Você também está levando isso, esse tipo de vida ou de morte, no caso, para essa terra. Então, essa é uma das formas de acumular uma energia fria, morta, né? Miasmas. Associado a isso, tem as nossas questões, né? Aquilo que a gente se propõe a fazer, aqueles sonhos, aqueles projetos de vida que eu me preparei. Todo mês, os ovários disponibilizam dessa energia criativa para que nós possamos, então, ancorar esse projeto como a nossa energia sexual. Isso também acontece com os homens. Depois vou falar um pouquinho do aparelho reprodutor masculino. Muito bom. Mas acontece que nossa sexualidade está disponível em termos de energia para materializar nossos projetos, ideias, nosso projeto de desenvolvimento pessoal, por exemplo, enfim. Só que temos esse impulso de morte, que depois o Luciano até vai falar melhor nessa questão sistêmica. Essa coisa que, de repente, eu queria tanto, mas eu não consigo concretizar. Eu vou lá e aborto aquilo. Mas até então, o meu corpo todo, porque a ideia surgiu com a mente. Aí eu preenchi com amor, com uma energia emocional. Eu queria muito. Por exemplo,
vou chutar aqui uma viagem. Queria muito aquela viagem. Me programei para ir para o Peru com o Luciano, com a Lourdes e com a Candre. Juntei meu dinheirinho, né? Já comprei minha passagem e não sei o quê. E de repente, chegada a hora, né? Tipo, um mês antes, eu pego e falo, acho que não é a hora. Acabamos de sair da crise, né? Poxa vida, agora que eu voltei a ganhar dinheiro. Só que isso a nossa razão entende assim. Mas o nosso corpo físico não. Então, quando a gente diz não, o corpo, no caso, nós mulheres, o útero, e no caso, nos homens, a próstata, tá? A próstata corresponde ao útero. Esse espaço que é vazio, que é oco, que é uma terra fértil, que está ali receptivo para esperar algo, né? Algo a ser semeado lá, a ser gestado, a ser parido depois. Não houve o término disso. E quem sofre também com isso é o nosso emocional, o nosso coração. Porque geralmente nossas criações, nossos projetos, principalmente nós mulheres, a gente faz com muito amor. Homens também, né? Principalmente quando é um grande projeto da sua vida que está de acordo com o seu propósito de vida, por exemplo, né? Aí, então, o coração também sofre. E aí, essa pulsão, essa pulsação, o coração não bate, não tem uma pulsação. O útero também tem uma pulsação. A próstata também tem uma pulsação. Vai diminuindo essa pulsação. Isso faz aumentar, por exemplo, nas mulheres, em cólicas, aqueles coágulos de sangue durante a menstruação, aquele aumento, aquele excesso, as TPMs intensas, até ela chega a ser uma energia que sustenta, por exemplo, as cristalizações de miomas, que são os miomas, endometriose, cistos, pólipos, enfim, tudo aquilo que vai se materializando, que vai se cristalizando, no caso aí, útero, ovários, próstata, enfim, tá? E daí? O que a gente faz com isso? Para que isso não aconteça. Então, esse tipo de luto que nós mulheres, esse útero associado e ligado, conectado com o coração, no caso nos homens também, isso faz com que, ao longo do tempo, é um aborto aqui, um outro lá, mais um aborto físico que aconteceu, mais os abortos que nós temos em nosso sistema, porque isso acaba sendo também uma repetição de padrão, né? Quando eu dei o exemplo da viagem, às vezes a gente se boicota por questões sistêmicas, né? Meus pais não puderam fazer esse tipo de viagem. Meus ancestrais não tiveram essa oportunidade. Algo dentro de mim, não de forma consciente, de você também não vai fazer. Como é que você vai sacanear essa turma toda? Como é que você vai ser diferente? Vai se divertir? Vai evoluir? Vai ser melhor? Não pode. E aí, então, a gente, sem querer, acha as mínimas desculpas para se boicotar, se sabotar. Na verdade, nós conhecemos isso, a linguagem conhecida é a autossabotagem, né? O auto-boicote, é como se fala. Porém, hoje o que vocês estão conhecendo é essa nova tecnologia, por quê? Porque ela também acomete o corpo físico e energético, semelhante a
a um aborto físico mesmo, propriamente dito. E essa é a grande novidade assim, para nós. E o quanto isso pode ser essa terra, né? Infértil, essa terra fria, sem calor, onde não as nossas criações não puderam ver a luz, não puderam receber esse amor, não puderam ganhar vida, ficaram dentro desse útero ou dessa próstata. E como diz a nossa querida amiga e professora e tudo mais, advogando, ela diz que os úteros femininos são cemitérios. Quando a gente fala assim de útero, a gente tem que imaginar um cemitério de tanta coisa que morreu ali, né? Que a gente acabou se boicotando aí, ainda mais, porque nós temos que ser meninas certinhas, boazinhas, né? Satisfazer as expectativas aí do nosso sistema, do parceiro, muitas vezes, enfim. Isso está mudando, né? Estamos num momento onde há um acordar, a gente está se libertando, a constelação familiar, ela tem contribuído muito para que a gente tome essa consciência, ocupe o nosso lugar e diga, não, vou renunciar a isso. Eu não tenho como mudar isso aí. Se elas abortaram, né? Se elas provocaram seus abortos físicos ou energéticos, eu não tenho nada mais a ver com isso. Eu enxergo aquilo, vejo que foi como foi e bola para frente, vamos fazer diferente. Eu mereço. A frase é essa. Eu mereço fazer diferente, né? E é isso, Lu. É interessante sua perspectiva, muito boa, porque a gente às vezes pega a semântica da palavra e estabelece um único significado para ela, né? Mas até para complementar, os movimentos interrompidos na nutrição que a gente recebe da função pai e da função mãe são processos abortivos também. E a origem de todos os campos abortivos de toda espécie que existe, não só... Porque, por exemplo, quando uma mulher provoca um aborto, ou ela tem um aborto espontâneo, ou até mulheres que engravidam e nem sabem que engravidaram e esses filhos não vêm para a vida, né? Isso são dinâmicas interessantes, porque, por exemplo, ela pode estar, por mais, muitas vezes, que ela deseje ser mãe, ela não se sente autorizada para isso, ela não se sente permitida para isso, né? Por mais que ela queira viver a sua sexualidade com prazer, ela não se rende a isso porque ela se auto-aborta, ela se autoprocrastina. Por quê? Porque tem uma lealdade profunda ao sistema de origem. Ela pode gerar um aborto, por exemplo, porque ela vai justificar para ela, por exemplo, o casal vai se justificar. Diga-se de passagem que um aborto, a partir da perspectiva sistêmica, é corresponsabilidade dos dois, ou seja, do homem e da mulher. É uma decisão dos dois, na realidade, né? Que esse processo, quando muitas vezes acontece, existe uma dinâmica tanto do homem quanto da mulher, e isso pode gerar, por exemplo, a dinâmica de que como eu matei a minha criança, como eu posso gerar uma criança? Eu não aceito as emoções da minha mãe, como eu posso ser uma mãe? Então, são muitos os motivos que nos levam a gerar movimentos como esse, né? E é muito claro, porque toda a nossa vida e as nossas emoções, elas estão conectadas durante muito tempo a um sistema maior. Eu sinto, eu deixo de fazer coisas, eu deixo de criar coisas, porque o meu sistema tem uma informação e tem uma crença que diz não, né? E todo o processo abortivo, seja ele qual for, ele está muito relacionado a movimentos de busca de qual é o meu lugar. Eu estou simplesmente perdido fora do meu lugar e, consequentemente, eu não consigo estabelecer o movimento de reconhecimento, porque eu vivo no lugar de alguém
ou de algo, de uma emoção, de um sentimento que não pode ser diferente, que não veio para a vida, né? Então, é importante deixar claro, porque o pensamento sistêmico, e você está trazendo isso de uma forma muito linda, trazendo a amplitude desse tema, porque muitas pessoas, por exemplo, que têm uma característica e tendência de não se sentir pertencendo na vida, sabe as vitimizadas da vida, né? Os vitimizados da vida, né? Coitadinho de mim, coitadinho de, né? Esse campo de experiência, aquelas pessoas que têm dificuldade de tomar decisões, as pessoas que têm dificuldade de escolher coisas na vida, escolhem 2, 3 coisas ao mesmo tempo, elas têm uma tendência muito grande dentro da história delas de estarem olhando inconscientemente para alguém que não nasceu, para alguma emoção, para alguma história que foi abortada lá no fundo, não necessariamente uma criança, mas a impossibilidade da vovó ter vivido a sexualidade, o amor, o dar-se, o render-se, que ela não conseguiu. Isso gerou um aborto no processo de nutrição, né? Que vai gerar no movimento da mãe uma informação e vai gerar no sistema da filha uma informação, porque a avó materna na relação parental, a gente estabelece um movimento ser muito forte, porque essa mãe, quando estava dentro do útero da avó, né, ela já tinha todos os ovócitos que ela ia, quando crescer, vai utilizar durante a vida, né? E um desses óvulos você vai ser fecundado e você vai nascer. Então, observa como essas gerações interferem muito, ou seja, impregnam esses óvulos e a memória celular com histórias e emoções abortivas, abortos de má nutrição, de movimentos interrompidos, de traições, de mortes, de assassinatos. Então, todos esses princípios são gerados. E é interessante por quê? Porque o útero, ele é a casa, é a memória ancestral. Ele que dá multiplicação, ele que dá vida à ancestralidade através de uma nova vida, né? Ele é a própria sincronicidade. E a sincronicidade, ela é um princípio que só reconhece o sim como expansão, o sim como vida, como multiplicação, né? E é interessante perceber que o próprio útero gera uma memória quando ele perde algo, ou quando uma emoção vem que eu não materializo, o útero vai somatizar. Muitas doenças são geradas por processos abortivos relacionados a emoções, histórias e filhos, e etc. E tudo isso, de alguma forma, se torna excluído, esquecido dentro do sistema da gente. Consequentemente, as gerações futuras vão estabelecer um vínculo com aquilo que não foi visto e vai desenvolver conflitos, sintomas, doenças, guerras, enfim, vários processos vão acontecer no campo da experiência. Até porque, você falou uma coisa interessante, a gente tem uma tendência muito grande de levar para novas relações os relacionamentos anteriores, né? Então, assim, cada vez que há uma ejaculação, tanto de uma mulher quanto de um homem, especificamente falando, né? Esses movimentos vão se misturando energeticamente, né? Os projetos vão se misturando, as intenções vão se misturando, as histórias vão se misturando e a gente já, quando há uma concepção, por exemplo, já tem essa carga, né? Essa carga tóxica que é gerada através dessa intenção de gerar uma nova vida, né? E o quanto isso é significativo quando a gente parte para pensar dentro dessa perspectiva, para compreender que os aspectos abortivos são muito maiores do que a gente possa imaginar. E os motivos sistêmicos, né, familiares, históricos, ancestrais, e o quanto isso influencia nas minhas escolhas, na minha vida, no meu prazer, no meu corpo, né? Então, assim, muito show, jogador aí, só foi um complemento. Não, então, olha que interessante, Luciano, do ponto de vista energético, tá? Porque tem toda a questão dos movimentos sistêmicos que a gente faz, tal, e que é sensacional. Mas com relação àquela energia que ficou ali, aquele cemitério, né? Onde não há calor, há frio, porque o que é a morte, né? O morto é frio, é gelado. Então, quanto mais energia de morte, mais gelo, enfim. Só que ali há ideias, né?
Há ideias que não viram, não tiveram a oportunidade de ver a luz, não tiveram vida. Então, o interessante é levar e alquimizar isso no coração, dar um lugar a cada aborto que a gente fez. Assim como a gente faz com os seres, né, os excluídos do nosso sistema, que a gente dá um lugar no nosso coração, nós também precisamos dar um lugar no nosso coração a cada projeto que não viu a luz, né? A cada intenção que eu criei, a cada sonho interrompido, enfim. Ou seja, que temos muito trabalho a fazer, né? Não é tão simples assim. Ai, quem não sabe nada disso? Tudo bem, porém nós chegamos nesse momento da nossa vida, da nossa história pessoal, do nosso desenvolvimento pessoal, que estamos tendo contato com esse tipo de informações e de formas de como fazer isso. Então, há muito mais responsabilidade hoje. Eu estava contando para o Luciano esses dias, né, que eu fiz lá no espaço, um ciclo de trabalhos com respiração ovariana alquimia feminina, né, para mulheres. E o primeiro tema foi aborto energético. A gente ia ter uma vivência do aborto energético. Só que eu tinha começado aquele dia um trabalho meu, né? Um trabalho pessoal meu de desenvolvimento, uma medicina que eu escolhi, tá? E que eu tinha que fazer a prática de manhã e à noite antes de dormir. Aí, quando eu voltei da vivência, né, que foi muito forte, foi assim, sensacional. Eu estava encantada com tudo que aconteceu, enfim, que já estava cansada também, cheguei tarde em casa, aí eu falei, não vou fazer hoje à noite, vou fazer amanhã. Aí no dia seguinte, na hora de acordar, que tinha que fazer, né, a minha prática, aí veio, você abortou! Veio a minha consciência, né, me dizendo, você abortou aquilo que você quis isso, você se prontificou a fazer, você deu os passos para isso, você comprou as medicinas, você sabe, quer dizer, ninguém me impôs aí. Foi de total e absoluto livre-arbítrio. Era a minha criação. Era meu, como se fosse um filho meu. Era para mim ainda, além de tudo. Aí veio assim, eu já tinha feito, né, a vivência antes, né, que antes eu vou praticando e tal. Veio assim, depois que você acabar aqui, antes de você ir para o trabalho, você vai fazer a respiração do aborto energético. Já para limpar essa energia morta. Ou seja, isso representa o que a gente tem que estar antenado mesmo, né? Estar sempre atento. Eu decidi isso, ou vou até o fim ou não. Isso tem muito a ver com o nosso adulto, né, o Luciano? É ocupar nosso lugar de adulto que diz, não, posso estar cansado, tal, mas se eu decidir, né? A criança, ela estabelece um lugar, né? O adulto criança, o adulto que não tomou a criança, que não reconectou com a criança, que não compreendeu a história através da criança, ele vai ser um adulto que vai abortar muitas coisas. Abortar projetos, abortar alegria, abortar prosperidade, abortar dinheiro, abortar sucesso, relacionamento. Ele vai abortar muitas coisas. Porque é o adulto criança que não sabe lidar com assuntos de gente grande. E assim como existem o pensamento sistêmico através das constelações, nos ensina a colocar cada um dos nossos filhos no seu respectivo lugar, vivos e mortos, e para que, por exemplo, a mãe possa estabelecer um movimento de estar em paz com a consciência dela, porque o movimento da culpa, seja de um aborto provocado ou espontâneo, a culpa, ela é um fantasma que acompanha a vida inteira. E muitas vezes eu não tenho a possibilidade, como mãe, como pai, de olhar para aquela culpa.
Consequentemente, os filhos que vêm depois ou antes do processo de um aborto, eles vão olhar inconscientemente e vão desenvolver sintomas, depressões, vão desenvolver dificuldade de aprendizado e tantas outras doenças e sintomas que vão ser acometidos esses filhos, né? Então, um bom exercício é que as mães possam, respectivamente, dar nomes para aquelas crianças que não nasceram, colocá-las nos seus respectivos lugares, ou seja, o primeiro nasceu, o segundo não nasceu, foi um aborto provocado, ou espontâneo, ou natimorto, e cada uma dessas possibilidades vem de uma dinâmica de crença aprendida diferente. Um outro momento a gente pode falar sobre cada uma dessas dinâmicas. Aí o terceiro é vivo, né? Então ela tem que tomar a consciência de que ela não tem 2 filhos vivos, né? Ela tem 3 filhos. E é importante que ela coloque cada um no seu respectivo lugar e diga para cada um: olha, você é o primeiro. O segundo, a mamãe não pôde ter. E o terceiro, você é o terceiro, você não é o segundo, né? Porque às vezes pode inverter essas posições e isso gerar uma série de consequências. Então, a informação, ou seja, o conhecimento, deixa de ser um segredo para as crianças e que vai gerar nas crianças essa informação de que, ufa, a mamãe está me contando uma verdade e eu posso relaxar agora e posso estabelecer um processo de ser eu, de viver a vida, de olhar para a vida. A mamãe está me contando, se ela está me contando, ela pode dar conta daquele processo. E isso deve ser feito desde muito pequenininho. Ou seja, é tocar na barriga da criança quando ela estiver dormindo, né? E a mamãe dizer para ela: olha, a mamãe abortou a profissão dela, a mamãe abortou uma criança, a mamãe abortou a vida profissional dela, o dinheiro. Você não precisa abortar nada disso. Seja você, viva a sua vida, flua diferente de mim. Ao invés de abortar, viva a vida, seja feliz diferente de mim, que eu vou ficar bem. Então, essa é uma informação, eu sempre brinco, né? A verdade vos libertará. Conta a verdade e a verdade vai estabelecer um vínculo dentro do inconsciente da criança desde pequenininha, recém-nascido, inclusive, você pode já fazer esse exercício e estabelecer um movimento de fazer com que ela possa deixar de levar para a vida dela todos os abortos que aquela mãe, aquele pai, aquela história gerou e que ela, de alguma forma, carrega internamente dentro dela, né? Então, esse é um bom exercício de colocar cada um vivos e mortos e falar para cada um deles, por exemplo, queridos filhos, vivos e mortos, no meu coração têm o mesmo valor. Né? É uma frase simples, mas é uma frase que estabelece um nível de consciência. E é olhar para os seus filhos vivos, é olhar para... e colocar uma almofada, por exemplo, entre um vivo e o outro, ou um vivo e um morto, ou um morto e um vivo, não importa. E colocar aquilo como referência, uma âncora, para que o cérebro possa compreender que ali existe algo, ok? E que esse algo, não, eu como irmão, que vim depois ou antes de um aborto, não preciso olhar mais. Eu que não preciso mais olhar para uma dificuldade de carregar uma emoção, da mamãe e do papai, essencialmente, né? Então, o pensamento sistêmico, ele traz essa consciência, e as constelações, o Bert, ele traz esse princípio das ordens, hierarquia, que é uma das leis das ordens do amor, que eu chamo de ordens de sobrevivência sistêmicas, e que nos traz a consciência da importância de reconhecer, de fato, qual é o meu lugar, né? Diante de todas essas possibilidades de emoções que a gente vai simplesmente multiplicando, ou por excesso ou por escassez, nas nossas diversas relações, e inicia-se dentro de cada um de nós, né? E o quanto isso nos traz, muitas vezes, afastamento daquilo que é essencial para a nossa história, né? Muito bom, Lutz. Vamos lá. E uma outra coisa, esse movimento que você falou agora também se dá super bem para abortos energéticos, né? Uhum. Os abortos da nossa energia sexual. Então, se eu abortei, por exemplo, a minha profissão, se eu abortei um sonho, se eu abortei, é muito bom também ter claro isso, ter essa clareza que foi um aborto. Enfim, reconhecê-lo, ver, enxergar que aquilo começou a ganhar vida.
Porque a partir do momento que você teve uma ideia e tal, já se criou uma forma pensamento. Aham. Já é um ente, né? Já é uma entidade ali, que só precisa de um processo mais até chegar a materializar, mas ele já está ali. Em algum plano ele já está. Então é importante fazer isso também com nossos abortos energéticos, tá? Porque senão quem sofre é a nossa energia sexual. Exatamente. E também, assim, da mesma forma que a gente estabelece um processo de colocar em ordem sistêmica nossas necessidades, ou seja, a nossa história de filhos, por exemplo, a gente pode também colocar os nossos projetos que foram abortados, as nossas relações que foram abortadas, os nossos sonhos que foram abortados, né? Colocar numa ordem sistêmica, porque às vezes a possibilidade de materializar algo que vem depois de vários abortos energéticos, por exemplo, ela se torna muitas vezes difícil de se materializar. Por quê? Porque existem vários outros abortos energéticos anteriores que não foram reconhecidos, que não foram vistos, que não foram integrados. E também é legal você dizer para cada aborto energético, olha, isso eu não compreendo. Eu simplesmente não tive forças para lidar com essa emoção, com esse projeto, porque muito de mim tentou fazer isso não só por mim, mas por todo o meu sistema. Então faz uma reverência para o seu sistema e fala para o seu sistema, olha, eu não posso me tornar um médico, passar na faculdade de medicina para curar vocês. E faz uma reverência, sabe? E a possibilidade de sucesso, se isso faz sentido para a sua vida mesmo, né? A possibilidade desse projeto futuramente dar certo é muito maior, porque você vai ter muito mais força, porque você vai estar no seu respectivo lugar, fazendo medicina, por exemplo, por você, não para salvar todo um sistema doente que está dentro de você. Então esse campo é muito interessante, porque ele nos traz essa necessidade real e isso é urgente. A gente está tendo agora essa oportunidade de estar tendo papos retos como esse daqui que a gente está tendo, de estar trazendo informação. Chega, gente, o universo, se o universo se mostra a todo tempo abundante. O universo é muito abundante de tudo, absolutamente tudo. A gente que se fecha dentro de ciclos de pensamentos e não abre a perspectiva de olhar para a vida de uma forma geral. Isso, inclusive, é o render-se na sexualidade, né? O relaxar, é o prazer na sexualidade, é abrir a porta da alma e poder estar receptivo à troca de um oposto complementar que vai ter um nível profundo de criações diversas, de perspectivas diversas na vida. Então, o universo, quando a gente não está aberto para ele, o que é que ele faz muitas vezes? Empurra a gente no fluxo e você vai do jeito que você tiver, né? Então, você está tendo uma oportunidade, por exemplo, agora, de ter conhecimento, de participar dessas lives, que tantas outras lives, nunca vi tanta gente fazendo live na minha vida. Tá demais, eu estou tendo pesadelo com live. Eu estou acordando, dormindo, é live disso, live. Isso é muito bom, porque desperta bastante aquelas pessoas que não faziam lives como eu. Eu tenho uma dificuldade muito grande de estar na frente de uma câmera falando, eu tenho muita dificuldade. Eu posso falar para 1000 pessoas ao vivo, mas tenho dificuldade para falar, entende? Então, esse é um processo, são abortos que eu vou ressignificando, né? Não, é claro que eu tenho um conhecimento, eu tenho capacidade, experiência, por que eu não posso transmitir isso de uma forma simples, tranquila, um papo reto, para que as pessoas possam também saber e poderem, de alguma forma, decidir e mudar a sua vida, né? Porque quem vai mudar a vida delas é simplesmente elas, não somos nós. A informação chega para transformar algo, né? Então, por isso que eu chamei esse trabalho de maratona da transformação, ou seja, várias pessoas lindas que têm uma alma maravilhosa, que dão sentido e propósito ao trabalho que fazem. Você tem um nível muito respeitoso tanto com o masculino quanto com o feminino. O seu trabalho com o Ioni Terapia é simplesmente impressionante.
o mundo de relatos que eu ouço das mulheres que fazem essa técnica com você, porque é muito mais que uma técnica, ela vai muito mais do que isso, né? E esse campo de experiência é tão lindo porque... Agora é totalmente sistêmico, né, Luciano? É totalmente sistêmico, porque as cores, os órgãos, a conexão da simbiose do ovo com o canal vaginal, com o útero, é louco isso. O ovo representa a criança, né? Que entra e começa a mexer com as questões Exatamente, exatamente. Então, é todo um campo de experiência da prática que você traz, de uma forma muito simples, que me faz ter um nível de admiração muito grande para o seu trabalho e confiança, sabe? Então, assim, as pessoas que não conhecem a Lourdes, ela tem um trabalho, assim, show de bola nessa área de sexualidade. A gente desenvolve alguns trabalhos juntos na área de sexualidade. Também a gente tem uma professora que é a nossa querida... A diva. A diva colombiana, linda e maravilhosa. Aprendemos muito com ela e de alguma forma está colocando isso em prática e transformando isso nas nossas práticas de trabalho. Então, esse é um tema que tem muita possibilidade de ampliar e contar experiências, né? Luciano, e lembrando também que essa questão do aborto, assim como você disse, né, que quando há um aborto de uma criança, pai e mãe têm a mesma responsabilidade, né? Também existem os abortos energéticos do casal, né? E que na próxima imersão que a gente trabalhar juntos, nós vamos estar focando nisso, porque isso é fundamental para que justamente essa energia de morte que foi assim cultivada, digamos, ao longo do tempo, não venha prejudicar, né, o andar dessa relação. Exatamente. Eu estava me lembrando aqui de alguns casos que eu atendi, por exemplo, de homens que tiveram dificuldade com ejaculação precoce, não ereção, estavam conectados a abortos e projetos que não foram materializados. Ou seja, frustração, que é uma emoção secundária, a partir do ato de um projeto que não foi concretizado, por uma lealdade por exemplo, a um deles, a função pai, que foi a vida inteira um homem que pegou na enxada e trabalhou no sítio a vida inteira, e que daquele lugar ele sobreviveu, né, como vida, e que ele várias vezes tentou ser engenheiro agrônomo e não conseguiu, né? E isso gerou nele um princípio profundo de uma não ereção, uma coisa conectada à outra, né? Vai gerar no corpo, porque o corpo é a parte final que vai estabelecer a informação de um sintoma, de uma dinâmica, de um emaranhado, de uma dificuldade, de um aborto energético, de um aborto sistêmico, né? Então, é impressionante o quanto o corpo ele vai desenvolver sintomas e doenças e conflitos. E isso também vai gerar também conflitos entre pessoas, entre casais, né? Então, os casais, às vezes, geram movimentos de tentar fazer uma relação acontecer, a relação crescer, e isso gera um movimento de frustração, que são abortos, né, da tentativa, porque muitas vezes a gente está tentando viver uma relação ou manter uma relação muito mais pelo sistema de crença do que pela própria experiência do homem e da mulher, né? Então, são muitas as possibilidades que a gente pode abordar e estabelecer como resolução, né? Então, muito lindo esse tema. Sim. Pode... Lembrando que quando a gente fala em aborto, né, algo, é uma intenção, é um desejo que tá, na verdade, que está de acordo com o desejo da alma da pessoa, né? Porque você está, por exemplo, numa relação, olha a diferença, alguém pode estar pensando aqui, ué, como é que é, né? De repente você está num relacionamento tóxico, né? Onde você está sendo vítima, onde você está apanhando, enfim, e isso tiver que ser abortado, isso não é chamado de aborto, isso aí é um comportamento necessário, né? Aborto é quando algo dentro de você quer muito, né? Há essa necessidade, há uma vontade de se gerar uma vida. Ou um projeto, ou qualquer coisa. Então, uma vida é dar vida a um projeto, dar vida a um sonho, né?
Mas, se não condiz com isso, isso aí não é chamado de aborto no caso, né? Aqui estão algumas perguntas. Vamos lá. E quando se retira o útero e ovários, como fica essa energia? É, essa é uma das perguntas que sempre vem nos meus trabalhos, né? Nós temos o corpo físico e nós temos o corpo energético, né? Ou o corpo etérico. Então, quando se retira, o que se retira é o corpo físico. Mas nós continuamos tendo o corpo energético ali, no caso, o útero, os ovários energéticos, assim como quem, por exemplo, perde um braço e a pessoa continua tendo essa sensação tátil sinestésica, inclusive, de que ainda está com a mão, tem frio, tem que pôr blusa, está doendo, entendeu? É assim também continuam essas sensações que tem a ver com o corpo energético. Esse pulsar, essa vida ou essa morte continua ali. Tá? Cada órgão, cada parte do corpo tem uma memória. Então, a parte energética continua funcionando de alguma forma. E o que mais importa é a sua intenção em ressignificar um campo de experiência. Aqui tem outra pergunta aí. Quando o casal se divorciou após a perda gestacional, como ressignificar a perda e curar o desequilíbrio, né? Pode responder. Entendeu a pergunta? Sim. Então, mas aí tem várias coisas que a gente Vários tem que aspectos, pensar, né? Várias questões. Porque muitas vezes há um desejo de se ter um filho, não por si mesmo, por uma lealdade, uma cobrança, por exemplo, a avó fica lá, quando que vocês vão ter esse nenê? Né? Quando que você já tem tal idade? Ou mesmo uma cobrança interna sua. E a relação tá uma porcaria. Mas eu tenho que ser essa mãe, entendeu? Aí não deu certo o projeto bebê, por exemplo. Também não deu certo o projeto casal, porque já não estava boa a relação. Isso pode ser um caso, quer dizer, a gente tem que analisar melhor o caso. Mas tem que ressignificar tanto o aborto quanto a relação aí, né? Show de bola. Lourdes, eu vou começar a me despedir, tá? Eu vou pedir que você faça um exercício no final da minha fala, para que a gente possa olhar esses aspectos dos abortos energéticos. A Lourdes vai fazer um exercício para a gente. Não saia daí, porque esse exercício é super show de bola. Se você quer, de fato, aprender aprender um recurso para que você possa estabelecer um movimento de olhar para esses aspectos é interessante. Essa é a nossa 7ª live na Maratona da Transformação, com a nossa querida Lourdes Pedretti, terapeuta sistêmica integrativa sexual, profissionalíssima, lindíssima, parceiríssima. Então, assim, a minha gratidão pela sua presença no nosso, digamos, programa da Maratona Transformacional, né? Onde a gente está promovendo uma série de lives diárias, sempre às 19 horas, para trazer conteúdos e pessoas como você para que possam falar para a gente, que a gente possa aprender e trocar e de alguma forma, expandir esse nível de consciência para que as pessoas possam ter relacionamentos melhores, né? Amanhã teremos a presença do nosso René Schubert, que é um psicólogo, colega de constelador aqui de São Paulo também. Vai trazer para a gente o tema o ritual como forma de resgate e na elaboração dentro da constelação familiar, né? Ou seja, as formas ritualísticas que acontecem dentro do campo fenomenológico das constelações. Ele vai abordar esses movimentos como essenciais no processo de mudança de comportamento. O René acompanhou durante muitos anos como intérprete o Bert Hellinger. Ele tem um nível de conhecimento das constelações muito grande, então não perca amanhã às 19 horas o René aqui com a gente. É escritor, já escreveu, acho que foram 3 livros maravilhosos sobre constelação. Amanhã ele vai trazer para a gente esses livros também. Então, fica a dica amanhã às 19 horas com o René, tá? Falando sobre o ritual dentro do campo das constelações. As nossas lives estão disponíveis, todas elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, a partir de amanhã você pode ver essa live de hoje. As lives anteriores já estão disponíveis lá. Você pode simplesmente encaminhar o link para quem você quiser que a pessoa assista e tudo mais.
E em relação aos nossos atendimentos individuais, a gente está com muita demanda para isso. Não desista, possa ser que surja uma desistência dos nossos atendimentos individuais online, mas só tem vaga para daqui a acho que 12, 13 dias. Está num fluxo muito grande de trabalho, mas é isso mesmo, tá? Lourdes, gratidão mais uma vez, um beijo no seu coração, agora com você, para que a gente possa fazer esse exercício, esse movimento, não sei o que você vai propor para a gente, para que a gente possa liberar um pouco mais desses abortos energéticos, tá? Gratidão a cada um de vocês que participou hoje e conto com vocês amanhã, junto com o Renê, para a gente falar sobre esse tema, que também é muito legal dentro do campo das constelações. Um beijo grande para você, Lourdes, e para cada um de vocês que estava com a gente aqui hoje. Bom, eu também já vou me despedir, então. Gratidão, Luciano. Foi um prazer estar aqui com vocês sempre. Eu estou vendo aqui que tem muitas perguntas. Então, quem quiser depois mandar, porque acho que não dá para responder, só nessa hora que dá para responder. Qual que é seu Instagram? É @arte_da_feminilidade. Segue lá, Lourdes, que ela vai responder para você o que você quiser. Inclusive, Luciano, eu estou entrando agora no final do mês com um programa super legal online de trabalho com detox energético com ovo, justamente para trabalhar questões de aborto energético, questões de relacionamento, enfim, com as geometrias do ventre para trabalhar essa ciclicidade feminina, né? Que é um trabalho que eu amo. As geometrias do ventre são fantásticas, que nos conecta com a Lua e com a Terra, né? E o trabalho da ressignificação do masculino. A gente vai trabalhar com o pai, a gente vai trabalhar com esse masculino interno e externo, através da geometria do falo de cristal. Então, são 3 programas que começam agora final do mês, em maio. Tá Muito bom? bom. Já Muito aproveitando. Então, vamos começar. Gratidão a cada um que esteve aqui. Vamos respirar um pouquinho e fazer uma visualização criativa. Para isso, eu vou pedir que você feche seus olhos, colocar uma musiquinha aqui. Às vezes, a música distorce um pouco. Aí, se alguém sentir que está distorcendo, me avisa que eu explico. Mas procura ficar numa posição confortável, sentado, com a coluna ereta. E se conecta com a tua respiração. A nossa respiração, ela vai ser lenta e profunda, inalando pelo nariz e exalando pela boca. Cada um vai seguir seu ritmo. Você vai seguir a minha voz, mas não deixa de respirar, pois é através da respiração que nós vamos gerar calor. Calor justamente é esse espaço onde há morte, é esse espaço frio, nosso útero, nossa próstata. E respirando, nós vamos gerar calor. Então, cada um começa, inala profundo, exala profundo. Assim. Isso. Antes de mais nada, nós vamos visualizar a presença do papai e a presença da mamãe. O papai tocando seu ombro direito, a mamãe tocando seu ombro esquerdo, respirando. Visualizando esse encontro da sua fecundação. Esse momento único, mágico, do sexo do pai e da mãe. A rendição da vagina da sua mãe. O impulso do pênis do seu pai. E respira
Respira, sentindo a sua vida sendo ancorada. Ancorada na terra. Sendo ancorada na terra da sua mãe. No útero da sua mãe. E sendo ancorada aqui no planeta Terra. Respira, então, nessa intenção, se sentindo pleno, agradecido por essa vida, agradecido por essa terra que te acolheu. Isto. E agora, à tua frente, eu vou ter que correr um pouquinho, mas você pode continuar fazendo o exercício. Você vai visualizar quais foram esses abortos energéticos, os que você se lembra e os mais importantes da tua vida. Você abortou algum relacionamento, pode ser também aborto físico, algum filho, algum sonho, alguma viagem, alguma profissão, algo que ao abortar gerou culpa em você, arrependimento, tristeza. E olhe para cada um desses abortos. Depois, inclusive, você pode colocá-los no papel. Isto, respirando, respira, sente esse sabor, a presença energética no teu útero de cada um desses seres, dessas formas, pensamentos. Respirando, gerando calor. E respirando leviosa até o coração. Fazendo um circuito e levando agora até o coração. E no teu coração você diz a cada um deles: eu te dou um lugar no meu coração. Sonho X, projeto tal, eu te dou um lugar no meu coração.